Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados das empresas Randon. Além de apresentarmos os números do terceiro trimestre, vamos aproveitar a nossa participação na Fenatran para apresentar os principais produtos lançados e seus diferenciais em inovação, eficiência e sustentabilidade. Eu recordo que as informações que aparecem na tela para você agora não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Hoje o nosso CEO Sérgio Carvalho irá falar sobre os movimentos importantes que realizamos no trimestre e apresentará alguns dos produtos que comprovam toda a vanguarda tecnológica da Randon no mercado automotivo. Paulo Prignolato, que é o nosso CFO e DRI, falará sobre os resultados consolidados do trimestre, que foi mais um período de resultados consistentes, mesmo em um cenário complexo. E na sequência, o nosso diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Esteban Angeletti, mostrará os resultados por vertical de negócio. Por fim, teremos nossa sessão de perguntas e respostas, da qual convidamos você a participar. Durante toda a apresentação, você já pode participar das seguintes formas: por áudio, clicando no botão Q&A, escrevendo seu nome e empresa e o idioma em que você irá falar. Nós anunciaremos a sua participação e aí é só ativar o microfone e fazer a sua pergunta. Por escrito, clicando no botão Q&A, informando seu nome e empresa e digitando a sua pergunta. Nós iremos ler ela ao vivo e responder a você. E a terceira opção é por WhatsApp, enviando a sua pergunta para o telefone que está aí na tela. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, o nosso time de RI entrará em contato após o encerramento desta videoconferência. O nosso evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e conta com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar com o áudio do tradutor, basta clicar em Unmute Original Audio. Para quem está assistindo em Libras, você pode ajustar o tamanho da tela da intérprete da maneira que ficar mais confortável para você. Informo também que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é ri.randon.com.br, logo após o encerramento. Passo a palavra agora para o nosso CEO Sérgio Carvalho. Sérgio, é com você. Obrigado, Davi. Saudações a todos. Eu gostaria de começar falando sobre a minha satisfação de poder fazer a videoconferência de resultados aqui na Fenatran e apresentar para vocês de forma mais detalhada tudo o que estamos fazendo para construir o futuro hoje, pessoal. Mas antes de começar a apresentação, eu quero agradecer a todos que participaram do nosso evento Investidores na Fenatran. Para nós é sempre um prestígio muito grande receber a visita de quem acompanha e investe na nossa empresa e poder falar mais sobre os nossos produtos, como o setor automotivo está indo, sem dúvida, nesse segmento vivendo um momento muito importante da sua história. Estão ocorrendo mudanças fundamentais, significativas no mercado de caminhões e semi-reboques, relacionados à eletrificação, novos materiais, telemetria, dentre outras tantas inovações. Mas nas empresas Randon estamos atentos a esses movimentos, fazendo a nossa parte para transformar essas tendências em soluções que beneficiem nossos clientes com produtos mais eficientes e sustentáveis. Dessa forma, por meio do nosso negócio, estamos contribuindo com toda a sociedade, já que a redução das emissões de CO2 na cadeia do transporte é algo fundamental no combate às mudanças climáticas. Aliás, pessoal, é sempre importante reforçar que as pautas ESG estão presentes em tudo o que fazemos nas empresas Randon. Nesse contexto, eu começo apresentando para vocês um novo conceito de semi-reboque frigorífico, o Randon Solar, que, como o próprio nome sugere, utiliza energia solar para aumentar a eficiência de refrigeração do semi-reboque. Esse produto não apenas utiliza painéis solares flexíveis e de alta eficiência, que podem ser colocados praticamente em toda a superfície da caixa de carga, mas conta com um sistema inteligente que distribui toda a energia gerada de forma muito eficiente. E é esse o grande diferencial desse produto. Esse sistema é único e exclusivo dos produtos Randon, possui registro de patentes também. Só para vocês terem uma ideia dos benefícios dessa nova solução, na operação regular de um semi-reboque frigorífico,
estamos falando de reduções de até 1.800 litros de diesel por ano e com uma grande redução das emissões de CO2, apenas considerando o sistema de refrigeração. Imagine então se utilizarmos o Randon Solar combinado com o sistema ESIS. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma modular, que inaugura uma nova era nos processos de fabricação da Randon, muito mais seguros e dinâmicos e alinhados com as melhores práticas globais de produção. O grande destaque desse conceito de modularização é uma redução de 70% do uso da solda, diminuindo as emissões de gases do efeito estufa no processo produtivo, simplificando a logística e a montagem dos produtos nas diferentes unidades e geografias em que estamos presentes, e tornando os produtos mais leves, otimizando sua eficiência energética nas operações. Outro lançamento feito recentemente é a Randon Smart, que é uma plataforma desenvolvida em parceria com a investida da Randon Ventures, a Delta Global e o nosso Instituto Hercílio Randon. Essa é uma solução exclusiva da Randon Implementos, com inteligência embarcada e que gera dados para maior controle e gestão da frota. Como eu disse, pessoal, é muita mudança dos nossos produtos, com muita inovação. Eu não poderia deixar de falar também sobre o Hybrid R, a nossa carreta híbrida. Recentemente, iniciamos a comercialização dessa linha de produtos, que é equipada com o sistema ESIS de tração elétrico, que foi lançado na última edição da Fenatran. Nós já tivemos uma ótima notícia para compartilhar, que foram as primeiras unidades vendidas a clientes no Brasil e no Chile. E outras negociações estão em andamento. Estamos muito animados com a receptividade do mercado para essa solução. Antes de passar para os destaques e lançamentos da Vertical Autopeças, eu quero falar sobre um movimento muito importante que fizemos na Vertical Montadora. A conclusão da aquisição da Hercules Enterprises, sobre a qual realizamos uma videoconferência no dia 1º de novembro e que está disponível em nosso site de RI. Esse movimento é um marco na internacionalização da Vertical Montadora, pois agora estamos efetivamente presentes no maior mercado de semi-reboques do mundo ocidental. E não é somente com essa planta industrial, pessoal. Ao longo do terceiro trimestre de 2022, iniciamos exportações de semi-reboques para os Estados Unidos. No total, serão 800 bases de containers até o início do próximo ano e já temos novos contratos de mais de 2.000 unidades confirmadas para 2023. Esses movimentos devem fazer com que o mercado americano se torne, já no ano que vem, a principal geografia no exterior para nossos semi-reboques. Pessoal, como é de conhecimento de vocês, todas as nossas empresas estão trabalhando em novos produtos, soluções. E agora eu quero comentar sobre o que estamos fazendo nas verticais de autopeças e controle de movimentos. No stand, apresentamos produtos conceito como cubos e tambores da Castertech, que contam com nióbio nanométrico incorporado ao ferro fundido, tornando esses produtos mais resistentes e duráveis, além de mais leves e mais eficientes. Esses produtos ainda estão em desenvolvimento, mas já nos mostram um grande potencial futuro. A IOS traz para a Fenatran o produto BuzzLink, que marcou sua entrada no segmento de ônibus. A articulação de ônibus é produzida na nova planta em Campinas e começou a ser comercializada agora no mês de setembro. A tecnologia foi desenvolvida e liderada pelo time da IOS do Brasil, com o apoio do CTR, e será também exportado para a Europa. Com a Suspensis, apresentamos a suspensão Unicis, o eixo autodirecional, os quais passarão também a ser comercializados em 2023 e tem como principais diferenciais a redução de peso frente aos modelos anteriores de aproximadamente 25% e com o aumento da durabilidade ao mesmo tempo. A Unicis, em especial, tem potencial para ser vendida no mercado norte-americano, além do nosso mercado brasileiro. E essas são apenas alguns destaques do que estamos desenvolvendo em conjunto com o nosso Instituto Hercílio Randon, com o CTR e a Naiwan. Falando sobre a Fras-le,
da nossa vertical de controle de movimentos, no ano passado ela inaugurou sua linha de Smart Composites, que fornece soluções em material compósito estrutural. Na feira, trazemos o suporte de paralama utilizado nos semi-reboques da Randon Implementos, que já chegaram à marca de 60 mil peças produzidas, ressaltando o nosso pioneirismo na aplicação de materiais inteligentes em implementos rodoviários. Recordo que esse produto é 65% mais leve que o metálico. Um outro projeto mais recente é o suporte da lanterna de caminhões, integrando 3 peças em uma só e reduzindo em 40% o peso do produto em comparação com as peças metálicas. Iniciaremos o fornecimento dessa solução no ano que vem para uma montadora importante de caminhões no país. Além de muitas novidades de produtos, nós seguimos trabalhando para ampliar a nossa capacidade fabril e tivemos um importante anúncio no último dia 4 de novembro. Nós adquirimos por meio de arremate em leilão os ativos como máquinas, equipamentos e imóveis da Fundição Balancins, localizada em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Como é de conhecimento de vocês, a nossa Castertech está em franca expansão e essa nova unidade será fundamental para ampliarmos a produção de itens fundidos e usinados, nos permitindo continuar crescendo de maneira acelerada, de maneira sustentável. A previsão é de que iniciaremos as atividades da nova empresa no segundo semestre de 2023. Na semana passada também, nós divulgamos o closing, formalizando a constituição da Adiante, o joint venture que ofertará ao mercado serviços de locação de veículos, implementos rodoviários pesados, além de outras soluções relacionadas à movimentação de cargas. Esse modelo de negócio, que é muito utilizado no exterior, ainda é muito pouco explorado aqui no Brasil, pessoal. Nós vislumbramos grande oportunidade de crescimento no mercado brasileiro e nos próximos meses iremos detalhar melhor a vocês o plano de crescimento e as nossas expectativas para essa nova empresa. E antes de finalizar minha parte, eu quero destacar a pujança e o crescimento acelerado das empresas Randon. A quantidade de movimentos que estamos fazendo, pessoal, apresentando novos produtos, soluções, ampliando nosso portfólio, acessando novas geografias, adicionando empresas, nos dão a segurança que estamos no caminho certo na construção do futuro. E tudo isso está sempre alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade, de governança, o que nos enche de orgulho e satisfação. Vocês vão observar pelos resultados do nosso terceiro trimestre de 2022, que o Paulo e o Esteban apresentarão na sequência, que mesmo num contexto complexo de mercado, cheio de desafios, nós conseguimos atingir mais uma vez receitas recordes e margens consistentes, evidenciando a força do nosso modelo diversificado de negócios, que tem nos tornado cada vez mais resilientes. Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham nessa videoconferência especial aqui da Fenatran. Também gostaria de agradecer aos investidores e analistas que participaram do evento que realizamos aqui durante esta semana. Os resultados que apresentarei hoje vêm da combinação de tudo isso que o Sérgio apresentou para nós e de uma estratégia que é muito bem construída e executada a cada dia. Antes de apresentar os números da companhia, vou trazer para vocês os dados dos mercados de caminhões e de semi-reboques, que impactam significativamente nossos negócios. Após alguns meses sendo afetada pela escassez de semicondutores, a produção de caminhões voltou a crescer no terceiro trimestre de 2022. A demanda aquecida, aliada à maior disponibilidade de insumo ao longo do período, contribuiu para o aumento dos volumes. A produção de semi-reboques vem apresentando recuperação gradativa, impulsionada pelo agronegócio, que segue com ótimas perspectivas. As exportações apresentaram avanço tanto para o mercado de semi-reboques quanto para o de caminhões, dado a boa demanda dos países sul-americanos. E por fim,
o mercado de reposição, que é bastante resiliente e tem se beneficiado da baixa disponibilidade de veículos novos no país e do alto nível de preço praticados. Passamos então para os principais números do terceiro trimestre de 2022. Entregamos mais um trimestre de receitas recordes, com recuperação de margens frente ao segundo trimestre do mesmo ano, mesmo enfrentando um mercado complexo e ambiente de negócios desafiador. Iniciando pela receita líquida consolidada, atingimos 3,1 bilhões de reais, avanço de 23% frente ao mesmo período de 2021. No acumulado de 2022, o avanço é ainda maior, superando 27% no comparativo com o ano passado e somando 8,3 bilhões de reais. Os principais fatores que possibilitaram esse avanço foram boa demanda do mercado de caminhões e semi-reboques, preços de vendas em maior nível devido aos reajustes realizados ao longo dos últimos 12 meses, adição de capacidade de nossas empresas, seja por meio de aquisições ou por automação e robotização, aumento das vendas ao mercado externo, que apresentaram um avanço de 40% no comparativo trimestral, e o nosso modelo diversificado de negócios, que fortalece as empresas Randon a cada dia, agregando novas soluções aos clientes em todas as verticais de negócio, nas mais diferentes geografias e setores de atuação. Neste gráfico, vocês podem observar a distribuição das receitas por vertical de negócios. Nossas verticais industriais seguem mantendo sua representatividade de maneira similar ao longo dos últimos trimestres, mostrando que nossas empresas estão crescendo e prosperando. Aqui vocês podem observar a distribuição da receita por segmento de negócio. Aproximadamente 58% das receitas vêm das OEMs, entre elas as montadoras de caminhões, de semi-reboques, vagões, entre outros produtos. Gosto sempre de lembrar que grande parte da nossa exposição a OEMs está conectada também ao setor do agronegócio, já que mais de 2/3 dos semi-reboques e caminhões pesados vendidos no país são para esse segmento. Reposição e mercado externo representaram juntos quase 38% das receitas. Como mencionei anteriormente, as vendas ao mercado externo tiveram um avanço importante nos comparativos. Vocês podem observar no gráfico em tela o aumento de 48% frente ao ano passado, no comparativo do acumulado. Essa evolução se deve principalmente aos seguintes fatores: câmbio favorável às exportações, recomposição de preços dos produtos vendidos, conquistas de clientes e novos projetos no exterior. Semi-reboques apresentaram um aumento relevante nas exportações, já contando com as primeiras bases de container enviadas para os Estados Unidos, e as controladas situadas no exterior estão performando de acordo com o planejado. Neste gráfico, vocês podem verificar a distribuição das receitas do mercado externo por geografias. Atualmente, Mercosul e Chile representam mais da metade de nossas receitas, pois é a região que as 3 verticais de negócio atendem de forma mais relevante. A região da América do Norte, que representou 24,3% das receitas do trimestre e deve ganhar mais relevância com o aumento das exportações de semi-reboques para os EUA e com a aquisição da Hercules. As demais regiões não tiveram grandes oscilações de representatividade e são atendidas principalmente pela vertical de controle de movimentos. Falando agora do EBITDA, apresentamos evolução importante frente ao segundo trimestre de 2022, mesmo num cenário mais competitivo. No entanto, nos comparativos com o ano anterior, nossas margens tiveram queda de aproximadamente 2 pontos percentuais. Os maiores desafios para a recuperação das margens foram mercado mais competitivo na vertical montadora, com dificuldade de repasses de preços. Alguns segmentos de produto com demanda mais pressionada, a exemplo do furgão. Porém, a grande vantagem do nosso modelo de negócios é estarmos expostos a diferentes mercados, o que nesse período ajudou a mitigar os efeitos negativos. Neste sentido, destacamos vertical controle de movimentos, registrando margens consistentes com bom nível de preços e muitas sinergias captadas entre as suas unidades. E a vertical autopeças,
com recuperação de margens em relação ao segundo trimestre de 2022 por meio da recomposição de preços nas OEMs e aumento de volumes vendidos. Como resultado da pressão nas margens que comentei e do aumento das despesas financeiras, principalmente pelo avanço das taxas de juros, nossa margem líquida também apresentou queda nos comparativos, como vocês podem observar no gráfico na tela. Porém, quando comparamos com a margem obtida no segundo trimestre de 2022, já temos um aumento de 1 ponto percentual. É preciso recordar que no ano passado, no terceiro trimestre de 2021, nós registramos receitas não recorrentes referentes a créditos tributários de aproximadamente 134 milhões de reais. Fato que altera significativamente os comparativos com o ano de 2021. Falando agora do endividamento da companhia, ao final do terceiro trimestre atingimos 2 bilhões de reais de dívida líquida sem os números do Banco Randon e alavancagem de 1,42 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. No gráfico vocês podem observar a redução desses indicadores frente ao trimestre anterior. Isto foi possível pois estamos trabalhando fortemente para reduzir a nossa necessidade de capital de giro e, além disso, aumentar a nossa geração de caixa bruto. Agora, eu gostaria de atualizá-los sobre os dois temas que são importantes também no aspecto financeiro e que foram fatos subsequentes ao terceiro trimestre. No dia 21 de outubro, nós anunciamos em fato relevante a nossa 10ª emissão de debêntures. Com data de emissão de 9 de novembro, nós captamos por meio dessa operação 500 milhões de reais em 2 séries, que serão pagas em 5 e 7 anos a partir desta data. O montante será utilizado integralmente para reforço de caixa e liability management. Os documentos relativos a essa operação estão todos disponíveis no nosso site de RI e vocês podem acessar o fato relevante escaneando o QR Code que está na tela. O segundo fato importante foi a manutenção de nosso rating corporativo na classificação BR+A+, com perspectiva estável, divulgado pela agência de rating Standard & Poor's, ou S&P, como é mais conhecida. De acordo com a S&P, a companhia deve continuar se beneficiando do aumento de receitas vindas do exterior e de sua exposição ao segmento de reposição nos próximos anos, compensando o cenário mais desafiador no mercado doméstico para a produção e vendas de caminhões. Para acessar o relatório de rating completo, basta acessar o QR Code que está na tela. Falando agora sobre os nossos investimentos, vocês têm observado o quanto temos adicionado capacidade e inovação ao nosso parque fabril, além de realizarmos aquisições e integralizações de capital. Foram investidos no terceiro trimestre aproximadamente 120 milhões de reais, com destaque para investimentos de 73 milhões de reais em máquinas e equipamentos industriais. No acumulado até setembro, os investimentos totalizaram 728 milhões de reais e desse total, aproximadamente 368 milhões de reais se referem ao follow-on da Fras-le. Recordo que nosso guidance para o ano se refere apenas aos investimentos orgânicos. Agora eu vou comentar com vocês a performance de nossas ações no mercado de capitais. Em 30 de setembro, a Rapid 4 estava cotada em R$ 9,50 e a Rapid 3 em R$ 8,84, atingindo um market cap de 3 bilhões de reais. Nesse trimestre, iniciamos a recompra de ações referente ao programa anunciado ao final do ano passado. Até setembro, adquirimos 718.200 ações Rapid 4. Atualmente, temos um free float de 60,2% e nossa base acionária tem aproximadamente 41 mil acionistas. Nosso perfil acionário, apresentado no gráfico em tela, destaca a participação do grupo controlador, seguido por investidores institucionais e estrangeiros, que juntos representam cerca de 80% das ações da companhia. Para finalizar minha parte, trago um assunto extremamente importante para nós, que é a governança corporativa. Ao final de julho, divulgamos nosso informe de governança, regulamentado pela instrução CVM número 586.
O gráfico que vocês estão vendo na tela mostra a nossa evolução na aderência às recomendações trazidas pela norma. Nós passamos de 35,3% no primeiro informe divulgado em 2018 para 78,3% no ano de 2022. Todos os anos temos implementado práticas e divulgado políticas, e isso fica evidente neste gráfico. Em pesquisa realizada pelo IBGC, em conjunto com a Ernst Young e o escritório Tosini Freire, que divulgou a média das empresas por nível de governança, observamos que a Randon tem média superior a todos os níveis, inclusive do novo mercado, que é a grande referência em governança corporativa. Nós estamos muito felizes em estar evoluindo a cada ano, e neste último implementamos a avaliação do Conselho de Administração e revisamos nosso estatuto social, endereçando temas importantes, como conflito de interesses em assembleias e nas transações com partes relacionadas. E seguimos nessa jornada, evoluindo não só em governança, como nos demais aspectos voltados à sustentabilidade da companhia. Agora, passo a palavra ao Esteban para seguir com a apresentação dos resultados por vertical de negócio. Bom dia a todos! Estamos muito felizes em estar aqui na Fenatran, apresentando para vocês tantas novidades importantes para o futuro da companhia. Também aproveito para agradecer a todos os analistas e acionistas que visitaram os nossos estandes e estiveram presentes nessa que é a segunda maior feira de veículos comerciais do mundo. Vou iniciar minha apresentação falando um pouco mais para vocês sobre a vertical montadora. Esta vertical registrou mais um trimestre de crescimento de receitas, com o lançamento de novas linhas de produtos, condições comerciais diferenciadas e competitivas, além da boa performance do mercado externo. A receita líquida chegou a 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2022, um avanço de 13% no comparativo com o mesmo período de 2021. O aumento se deve a diversos fatores, dentre eles eu destaco o lançamento da nova linha Neo R, a recomposição de preços realizada nos últimos 12 meses e o agronegócio, que impulsionou as vendas de semi-reboques no mercado doméstico e também no mercado externo. Para vocês terem uma ideia, somente neste trimestre, aproximadamente 72% das receitas dessa vertical tiveram origem nesse setor econômico. Passando para o mercado externo, tivemos um aumento de 68% no comparativo trimestral, atingindo 50,9 milhões de dólares. Iniciamos as exportações de semi-reboques para os Estados Unidos em setembro e tivemos bons volumes vendidos para a América Latina e em especial para o Chile. Este país foi o primeiro a receber nossa plataforma modular, sobre o qual o Sérgio comentou, mas que agora eu gostaria de mostrar um vídeo preparado especialmente para mostrar este produto. No próximo trimestre, ampliaríamos de maneira importante as receitas no mercado externo desta vertical, principalmente relacionadas ao mercado norte-americano. Intensificaríamos as exportações a partir do Brasil, com o pedido mencionado pelo Sérgio anteriormente, e além disso, passaremos a consolidar as receitas da Hércules nos meses de novembro e dezembro deste ano. Passando agora para o EBITDA,
os bons níveis de receita não foram suficientes para conquistarmos uma recuperação das margens. No terceiro trimestre de 2022, esse indicador atingiu 88,2 milhões de reais, com margem EBITDA de 7%. Isso ocorreu principalmente pelos seguintes fatores: redução de volumes no mercado doméstico ao longo do ano, um ambiente competitivo mais acirrado, com dificuldades de repasse de preço, e custo de insumos ainda elevados, principalmente o aço. Também pela decisão estratégica de recuperação de liderança e do market share. Nesse sentido, conquistamos uma importante participação de mercado no terceiro trimestre de 2022, como vocês podem ver no gráfico. Nosso esforço para ampliar as vendas de semi-reboque se refletiu no melhor market share do ano, atingindo 32,4%, ou seja, 9 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Aqui na Fenatran, o ambiente de negócio está bastante positivo. A Randon Implementos lançou diversos produtos, alguns apresentados anteriormente pelo Sérgio aqui na nossa videoconferência. Com a antecipação das ações de venda, a organização e a força dos nossos distribuidores e produtos diferenciados sendo ofertados aos nossos clientes, a carteira de pedidos já está preenchida para os próximos 3 meses, na maioria das linhas. Passando para a vertical autopeças, que apresentou mais um trimestre de crescimento de receitas e forte recuperação de margens, eu destaco receita de 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2022, com aumento de 21% no comparativo com o mesmo trimestre de 2021. Crescimento de vendas em todas as controladas que compõem esta vertical. Recomposição de preços junto às principais montadoras. Aumento de produtividade e diluição de custos fixos pelo bom ritmo de produção. Ganhos de sinergias entre as operações e adição das receitas da Castertech Schroeder, de 52 milhões de reais no trimestre, que passou a fazer parte do consolidado em setembro de 2021. Ainda que menor patamar que em outras verticais, as receitas vindas do exterior também evoluíram no período. Para as autopeças, atingimos 12,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022, que representa um avanço de 23% no comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior. Devido a todos os fatores que comentei, nós atingimos um EBITDA de 191,4 milhões de reais, com uma margem de 17,1% nesta vertical. Foi uma importante recuperação das margens frente ao trimestre anterior, mostrando a resiliência dos nossos negócios de autopeças. É importante destacar também que temos feito diversos investimentos, principalmente para aumentar a capacidade de produção em fundição. Neste trimestre foram 74,2 milhões de reais investidos, tanto em CAPEX quanto também em integralização de capital. E seguiremos investindo nesta vertical. Sérgio nos trouxe a aquisição mais recente dos ativos da fundição Balancins em Mogi Guaçu, São Paulo. Essa fábrica estava desativada e agora realizaremos nossos investimentos para que no segundo semestre de 2023 ela esteja operacional e contribuindo para o nosso crescimento. Para encerrar a apresentação desta vertical, eu não poderia deixar de mostrar a integração de nossas autopeças com os semi-reboques. Aqui vocês podem ver a suspensão Unicis, sobre a qual o Sérgio já comentou. Assim como os demais conjuntos das suspensões fabricados pela Suspensis, ela integra as nossas autopeças, contando com um cubo de roda fabricado pela Castertech e sistema de freio da Master, que por sua vez utiliza o material de fricção da Frasle. Agora quero falar para vocês um pouco mais sobre a vertical controle de movimentos, nosso powerhouse de reposição para veículos comerciais e leves. Estou aqui em frente aos produtos que fazem parte da linha Frasle Smart Composites, que trazem grandes benefícios na comparação com equivalentes em aço, agregando resistência e durabilidade, mas principalmente redução de peso. Este suporte de paralamas é 65% mais leve do que esse na versão em aço. Além de serem utilizados na própria Randon, entregamos o primeiro projeto desta linha para uma grande OEM. Sem dúvidas, a Frasle Smart Composites tem um grande potencial de negócio a ser explorado. Agora vamos aos números desta vertical. Começo destacando a continuidade dos bons resultados, com mais um trimestre de crescimento de receitas e margens, principalmente pelo mercado de reposição aquecido e pela captura de sinergias em novos negócios. Foram 823,9 milhões de reais de receita líquida, sendo que as receitas no mercado externo contribuíram de maneira significativa, totalizando 79,3 milhões de dólares. Neste gráfico que está na tela, vocês podem observar a distribuição das receitas desta vertical.
aproximadamente 55% vem do mercado de reposição, que ganhou muita relevância desde a aquisição da controlada Nakata. 40% tem origem no mercado externo, seja por meio das exportações ou das receitas das controladas situadas no exterior. E outros 5% vem de OEMs, principalmente de veículos comerciais. Neste ano, realizamos um importante movimento na Fras-le, que foi a integração logística que ocorreu na planta da Nakata em Extrema, Minas Gerais, oferecendo maior agilidade e eficiência no atendimento aos clientes, além da redução dos custos de operação. As sinergias que estão sendo obtidas com essa operação são muito importantes para os nossos resultados. Esta vertical atingiu EBITDA de 137,9 milhões de reais no trimestre e margem de 16,7%. Essa margem só foi possível devido à demanda aquecida no mercado de reposição, à recomposição de preço em algumas linhas de produto, ampliação da participação de mercado da Nakata na linha de amortecedores, que seguem em ritmo acelerado de crescimento. Além disso, no mercado externo, tivemos alta demanda do mercado norte-americano, principalmente por discos de freio. A ampliação da participação de mercado das controladas da Fras-le situadas na Argentina, devido às restrições de importação enfrentadas por nossos concorrentes naquele país, e a boa performance das demais controladas da Fras-le situadas no exterior. Agora vou falar sobre a vertical Serviços Financeiros e Digitais, que também está presente aqui na feira, com o Banco Randon, a Randon Consórcios, Randon Ventures e a Randon Corretora de Seguros, oferecendo seus produtos e serviços aos nossos clientes. Passando para as informações dessa vertical no terceiro trimestre de 2022, foram 133,8 milhões de reais de receita líquida, um crescimento de 77% frente ao mesmo período de 2021. O EBITDA somou 25,2 milhões de reais, com margem de 18,9%. Quero detalhar alguns pontos sobre este desempenho. A Randon Consórcios e o Banco Randon atingiram recordes em volumes de receitas no trimestre. O aumento das cotas de consórcio vendidas está ligado ao bom momento do mercado agrícola e também pela alta de juros, na qual nossos clientes buscam alternativas mais atrativas de financiamento. Registramos também o maior volume da história de operações contratadas por clientes do Banco Randon, que está ligada aos demais negócios das nossas empresas, visto que financia clientes, fornecedores e distribuidores. Falando mais especificamente sobre as margens, tivemos um aumento de custos da captação do Banco Randon por conta da elevação da taxa Selic, que tem sido o principal fator de impacto neste indicador. Outros dois destaques que gostaria de reforçar estão ligados a novos negócios desta vertical. O primeiro é dizer que estamos muito animados com o potencial que adiante a nova JV com a Gerdau tem para o mercado de locação de veículos pesados e máquinas. E o segundo é sobre mais uma investida da Randon Ventures, a empresa Cirrus IoT, especializada em manufatura inteligente e que já atua com as empresas Randon, potencializando a nossa eficiência operacional. Inclusive, algumas de nossas empresas investidas têm stand aqui na Fenatran e nossos clientes da vertical montadora estão convidados a conhecerem essas empresas que oferecem diversas soluções que podem agregar muita facilidade para o seu dia a dia. Por fim, temos a vertical Tecnologia Avançada e Headquarter. O destaque dessa vertical é a Naiwan, que tem apresentado grande evolução no estudo de aplicações utilizando nanopartículas de nióbio e que está presente aqui na Fenatran em diversas novas soluções, principalmente aplicadas aos produtos Randon, como o Sérgio comentou. E tem muito mais por vir nos próximos meses. Além da Naiwan, compõe essa vertical as empresas de automação industrial e inovação colaborativa, além da própria Hold. Nesta vertical, registramos receita de 41 milhões de reais, com EBITDA de 144,7 milhões, devido especialmente à equivalência patrimonial da Hold, de 151 milhões de reais, que é o resultado da participação societária do centro corporativo nas demais verticais. Mas eu recordo que estes números são eliminados no consolidado por serem intercompany. Excluindo a equivalência patrimonial, observamos um resultado negativo desta vertical, ocasionada pelo fato de que as unidades que compõem ainda estão em fase de maturação dos negócios, com maior investimento no curto prazo, visando ganhos no longo prazo. Encerro a parte das apresentações aqui e retorno a palavra ao Davi para iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Esteban. Obrigado, Sérgio, Paulo, pelas apresentações e bom dia novamente. A gente fica sempre muito feliz de ter todos vocês com a gente aqui nas videoconferências. E agora a gente então vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. E na tela, como vocês já conhecem, a gente traz aqui as instruções para a participação de vocês. Eu só vou resgatar rapidinho aqui, são 3 formas. Ela pode ser feita por voz, vocês escrevem o nome, empresa e idioma, clicando no botão Q&A, e a gente chama cada um de vocês para poder fazer a pergunta. Por escrito, né, colocando nome, empresa e escrevendo a pergunta, também clicando no botão Q&A, aí a gente vai ler essa pergunta e responder para vocês. E também tem a opção para o WhatsApp, que está aqui na tela, para quem quiser mandar, a gente também lê essa pergunta e responde. Então, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas com o Lucas Lag, da XP. Lucas, obrigado por estar com a gente aqui. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Bom dia a todos, obrigado, Davi. Parabéns pelos resultados, imagino que a correria esteja grande aí na Fenatran, mas eu queria explorar um pouco mais com vocês a estratégia e objetivo final, né, que vocês têm para a vertical montadora, né, principalmente nesse contexto, né, de margens menores, mas maior participação de mercado e um cenário de Euro 6 sendo implementado no ano que vem. A ideia é consolidar o mercado nos produtos em que vocês possuem maior relevância, né, como graneleiros, basculantes, produtos voltados ao agro em geral, ou aumentar a participação em produtos com menor representatividade, como ciders, baús, né, e trazendo para o lado das margens, como vocês fazem internamente para ponderar, né, os ganhos de participação de mercado com as margens, né, ou colocando por outro ângulo, né, como que vocês pensam internamente na otimização, né, do EBITDA nessa vertical? Essa é a primeira pergunta, e se eu puder fazer mais uma, né, mais especificamente no contexto de Euro 6, né, entrando aí em 2023, né, um ano em que a gente espera uma queda no mercado de venda de implementos, se a gente pode pensar, né, se a gente pode pensar que essa maior participação de mercado na ponta, né, que vocês têm reportado, né, esse market share mais elevado aqui no terceiro TRI, alinhado, né, uma maior representatividade de exportações e reposição, né, exportações vocês mencionaram aí, América do Norte como um mercado se tornando cada vez mais relevante, né, se essa combinação poderia, na expectativa da companhia, né, na expectativa de vocês, compensar, né, essa queda esperada para o mercado para o ano que vem nessa vertical. Então, entender, acho que esses 2 pontos, né, a estratégia mais geral aqui em relação a ganhos de mercado vis-à-vis a performance de margens e esse contexto de Euro 6, né, levando em consideração esse alinhamento de fatores que se poderiam ou não compensar essa queda de mercado. Obrigado, pessoal, e parabéns novamente aí pelos resultados. Obrigado, Lucas, pela pergunta, por participar e acompanhar a nossa videoconferência. Vou compartilhar essa resposta aqui com o Sérgio, principalmente em relação aos mercados aí de implementos da vertical montadora. Mas, Lucas, de modo geral, eu posso te comentar um pouquinho assim, nós estamos nesse mercado, nós temos aí mais de 70 anos de história e somos líderes de mercado em praticamente todas as linhas de negócio. Claro que algumas linhas a gente encontra alguma competição um pouco maior, mas a nossa intenção aqui é justamente utilizar essa carteira esse portfólio de produtos que nós temos mais diversificado, que inclusive mesmo no país, no mercado como o brasileiro, que tem essa característica de ter essa carteira de produtos mais diversificado, a gente usar isso como uma fortaleza, inclusive para nossa expansão no exterior, levar o know-how desses produtos também para fora. Sérgio, fica à vontade se quiser complementar essa resposta aqui, depois eu volto para comentar um pouco essa possível compensação no mercado de reposição, no mercado internacional versus o outlook, aqui a perspectiva do mercado brasileiro. Perfeito, obrigado, Esteban. Me escutam bem? Escutamos sim, Sérgio. Ok, obrigado, Lucas, pela pergunta. Então, o Esteban já descreveu bem, nós temos uma linha de produtos bastante completa no mercado brasileiro. Existem produtos que nós temos uma participação muito forte no mercado, nos seus segmentos. Esses produtos têm a ver com, digamos, o agronegócio, e a nossa intenção é de defender, sim,
essa posição de liderança que nós temos nesse segmento com toda a nossa força, com o nosso vigor. Com relação a outras linhas de produtos que nós temos posições secundárias, nós temos desenvolvido, os poucos que nós temos posições secundárias, eu deveria dizer, nós temos desenvolvido aí tecnologias de vanguarda, trazendo muito valor para os nossos clientes, e essa será a nossa forma de continuar defendendo e crescendo a nossa penetração de mercado. Obrigado, Sérgio. Com relação à segunda parte da pergunta, eu vou começar respondendo aqui sobre o potencial compensação aí de mercado externo na vertical montadora e na vertical de autopeças. E Emerson, aproveitando a tua presença aqui também, eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho sobre o controle de movimentos, o outlook de mercado de reposição. Mas rapidamente, Lucas, aqui a gente enxerga assim um potencial mercado um pouco mais difícil para semi-reboques o ano que vem. Isso pode estar ligado não só à alta de taxa de juros, mas também a um potencial substituição aí em função do preço do Euro 6. Por outro lado, a gente também enxerga oportunidades de aproveitar esse momento aqui para ampliar as exportações no mercado externo. Aqui eu acho que vale lembrar, né, um potencial queda no mercado brasileiro, acho que mais que seria compensado pelas 5.000 unidades que a gente está incorporando da Hércules, essa capacidade de produção dela atualmente, mais 2.000 unidades de exportação que nós temos uma sinalização potencial aí para o próximo ano no mercado norte-americano. Então, nesse ponto, acho que ele seria mais do que suficiente para compensar. Em relação às autopeças, eu acho que eu vejo aqui não só uma questão de aumento do mercado de reposição das nossas autopeças, da nossa vertical de autopeças, como também a nossa adição de capacidade anunciada recentemente, principalmente pela compra da Castertech dos ativos da Balancins, e isso deve também nos ajudar a manter o ritmo de crescimento que a gente tem visto nesse ano. E, novamente, eu acho que vale a pena lembrar, né, nossa estratégia de diversificação com foco tem já colhido resultados, tendo em vista que num ano com volumes mais baixos, como a gente está vendo esse ano aqui, ainda assim a gente tem conseguido mostrar um crescimento aí na casa de 2 dígitos, o que mostra que a gente está no caminho certo, né? E Emerson, te convido um pouco a falar sobre o controle de movimentos, mas antes disso aproveito para te parabenizar toda a gestão da Fras-le pelos excelentes resultados anunciados ontem, aí, fazem parte dessa nossa estratégia. Obrigado, Esteban. A gente fica muito feliz de poder estar continuamente, poder alavancar e crescer os negócios da Fras-le. Aos acionistas de Randon, em especial, todo o reflexo de desempenho da Fras-le é beneficiado para a Randon, né? Uma vez que a Randon tem o controle da empresa e 52% das ações. Então, isso, de maneira muito clara, beneficia toda a cadeia. E obrigado, Lucas, pela pergunta, né? A gente reforça sempre aqui a posição de Fras-le na liderança no mercado de reposição na América Latina como um todo, mas uma relevância muito forte no Brasil, né? Nós somos um dos principais players de reposição no Brasil, se destacando como líder em várias das linhas que nós atuamos. E esse é um mercado bastante distinto no que tange à estabilidade. São mercados que não sofrem tanto com a disposição de juros, com algum momento de incerteza econômica, muito pelo contrário, ele acaba crescendo e sendo resiliente em momentos mais complexos, dá para perceber pela história das empresas que atuam aí, em especial a Fras-le, se pegar uma década, sempre teve constância de crescimento. E a gente vive agora também um momento de consolidação desta plataforma, né, pelas aquisições que nós fizemos e por um footprint de projetos futuros aqui que nos dão muita segurança de que o nosso outlook continua bastante, eu diria, otimista, né? E obviamente, por uma série de questões aqui, mas muito por esse link, né, das receitas da Fras-le, 90% ou praticamente isso, virem desse mercado de reposição que tem essas características. Muito obrigado pelo tempo aqui. A gente continua à disposição também, não só aqui na teleconferência da Randon, que a gente gentilmente participa aqui com
com o time, mas também através da nossa equipe de RI, se alguém quiser saber mais informações aqui sobre a Fras. Perfeito. Obrigado, Não, Emerson. obrigado. E se puder só complementar na primeira pergunta, mas acho que a parte de volumes ficou muito claro, mas pensando no lado das margens também, né? Porque a gente viu essa queda sequencial e ano contra ano aí na vertical montador. Então, entender em termos de estratégia também como que vocês fazem internamente para pensar nas margens, né? Nesse balanço entre ganho de volume e participação com rentabilidade. Acho que só explorar um pouco mais esse ponto também. É isso do meu lado. Obrigado, pessoal. Tá bem, Lucas. Aqui acho que vale lembrar, né? Cada família de produto, como a gente chama aqui, tem a sua margem de contribuição, tem a sua margem EBITDA. Nós controlamos isso de uma forma bastante analítica, né? Com uma lupa, seja no mercado interno, seja no mercado externo. E a verdade é que hoje nós temos a capacidade para conseguir buscar essa liderança de mercado, como o Sérgio comentou, em todas essas linhas, tá? A gente não faz seletivamente, não precisa fazer seletivamente essa gestão de volumes por família de produto. O que nós buscamos é conseguir conquistar todos os negócios com a melhor margem possível para garantir o retorno aí também para os nossos acionistas. Claro que sempre tendo um olho no mercado, na nossa participação de mercado, lembrando que esse retorno para os acionistas não é vindo só da venda de semi-reboques, mas também da venda de autopeças que compõem os nossos produtos, né? Perfeito, Esteban. Obrigado. E bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Eu acho, Esteban, só se eu puder complementar também, Por acho favor, que Paulo. é importante sempre a gente ter em mente nesta vertical as diversas unidades que nós temos, né, e investimentos que fizemos ao longo dos últimos anos. Araraquara 1, Araraquara 2, Chapecó, Linhares, Messias, né? Então, dando alguns exemplos, porque, sem dúvida alguma, isso está diretamente relacionado com as decisões que a gente avalia sobre margens em cada uma das linhas de produtos, tá? Bem lembrado, Paulo. Obrigado. Bom, vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem do Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia a todos, obrigado. 2 pontos do meu lado também. Primeiro, em autopeças, a gente viu o grupo, né, aumentando exposição, ou aumentando capacidade em fundição, né, balancins, Funditubo ano passado, Ferrari e tal. Entendo que esse talvez seja hoje um dos pontos de gargalo para a expansão de volume do segmento autopeças. Além de fundição, tem algum outro gargalo do ponto de vista de processos, estamparia, pintura, que também vai requerer investimento, só para a gente também acompanhar um pouco o que vai ser o crescimento de capacidade aqui em autopeças. E a segunda pergunta é em montadora e implemento, tentando entender um pouco aqui como é que está o economics da transportadora, né? Subiu o combustível, apesar de ter volume, a gente viu um pouco de migração de implemento para cavalo mecânico, até porque o preço do cavalo mecânico está muito caro. Como é que está a situação da transportadora hoje? Assim, vocês entendem que no ano contra ano ele está comprando menos, tem mais pressão de custo, enfim, tentar até ver um pouco da leitura de como está o economics, aí, a saúde financeira do cliente transportadora, até para entender dinâmica de compra de veículo pesado para ano que vem. Esses 2 pontos aí, pessoal. Obrigado. Legal, obrigado, Lucas, pela pergunta, por participar aqui e acompanhar a nossa videoconferência. Também me permito dividir essa resposta aqui com o Sérgio. Sérgio, eu vou comentar rapidamente aqui um pouco sobre a nossa estratégia da fundição, né, e o mercado de fundição. Depois posso passar para você comentar das outras autopeças e sobre a parte da dinâmica dos transportadores. Acho que a gente teve aí uma boa semana de conversas com clientes na Fenatran, e isso também, né, nos ajuda a trazer aqui um pouco essa dinâmica. Mas, Lucas, falando da parte de fundidos, né, sim hoje uma dos nossos gargalos, tanto é que nós adquirimos parte dos nossos fundidos de terceiros, né, para poder fazer frente à nossa demanda cativa aqui também. Mas um ponto que eu venho comentando com o mercado já desde a nossa aquisição dos ativos da Fundituba, da Menegote, que a gente às vezes passa desapercebido o crescimento da Castertech, mas mais do que dobrou a capacidade de fundição nos últimos 18 meses,
agora com a compra dos ativos da Balancins também. Isso nos reforça aqui a importância dessa vertical para o nosso negócio. E ela vem tanto de três fatores, eu diria, né? Ela vem tanto da demanda cativa das nossas próprias autopeças por fundidos, ela vem também pelo fato da gente entrar em novos mercados aqui, aumentando a nossa exposição ao segmento agrícola, e ela vem também de novas tecnologias. Aqui a gente tem comentado de um importante pilar aí da Randon do futuro, que é a NIONE, desenvolvendo aí aplicações de nanopartículas de nióbio, de titânio, que podem ser aplicados no fundido, abrindo ainda mais um potencial demanda aí por esse produto no futuro. Então, por tudo isso que a gente tem caminhado por essa avenida de crescimento aqui nas autopeças, mas ela não é exclusiva, né? As outras empresas também têm buscado a sua forma de crescimento. E aí, Sérgio, permito passar a palavra aí para você para comentar um pouquinho com a gente, por favor. Obrigado, Esteban. Lucas, obrigado pela pergunta. Não tem dúvida nenhuma, e o Esteban já comentou, que fundidos para nós é um dos gargalos. Nós investimos muito nos últimos anos no sentido de expandir a nossa capacidade produtiva em todas as empresas. Não teve uma empresa que nós não tenhamos investido. Então, removemos gargalos na Controil, por exemplo, dentro do mundo Fras-le, investimos na Carta, investimos também dentro do mundo Fras-le, criamos um turno 6x2, um outro regime de trabalho dentro das empresas Fras-le no Brasil, para ampliação da nossa capacidade produtiva de blocos. Nós investimos na expansão da capacidade produtiva da nossa montadora, através da criação de Araraquara 2, a nossa segunda operação em Araraquara. Investimos na expansão da capacidade produtiva da Triel, de Chapecó. Nós investimos na nossa empresa Master, expandindo capacidade na IOSE do Brasil, novos equipamentos para suspensis, para remoção de gargalos. Então, fizemos muito progresso nesse sentido, mas a fundição, para nós, continua representando gargalos, por isso esse movimento, mas isso não apenas na linha pesada, né? Onde, como você já citou, tivemos a Fundituba, a Menegote e agora a Balancins, mas também na nossa linha leve, ali com a Fremax, produtos à base de fundidos também representam um gargalo para nós. Então, nós estamos investindo, como acabamos de fazer, e pretendemos continuar investindo aonde for necessário para que nós venhamos a remover esses gargalos. E indo para a sua segunda pergunta, né, não tem dúvida que em 2022 nós vivenciamos aí o aumento da taxa de juros muito rapidamente, aumento dos combustíveis, um aumento muito grande para o consumidor final, para transportadoras em particular, que é a sua pergunta, dos seus produtos finais, quer seja um cavalo mecânico, quer seja um semi-reboque, dificultando bastante os retornos, digamos, para esses acionistas. Mas, tendo dito isso, a partir do momento, alguns meses depois que a taxa de juros parou de subir, o diesel parou de subir e a inflação, digamos, arrefeceu, o mercado retornou. A partir do momento que a situação se estabilizou, os empresários desse setor conseguiram se readequar a essa nova realidade e eles voltaram a comprar. E isso nós vimos como algo muito positivo. E a continuidade desse tema está sendo visto aqui na Fenatran, onde o momento está bastante positivo, eu diria, e surpreendendo a muitos com o desempenho. Lembrando que o agronegócio é parte muito importante de tudo isso que nós estamos discutindo,
e os empresários do agronegócio estão, sim, muito capitalizados. Eles têm condições, sim, de enfrentar, digamos, desaforos e continuar fazendo os seus investimentos. Então, nossa expectativa é que o agro brasileiro, o agronegócio brasileiro, ele tem um potencial enorme, ele tem não conseguimos ver algo que possa, no curto prazo que eu quero dizer 12 meses, venha impactar negativamente esse segmento. Obrigado, Sérgio. Eu acho que aproveitando aqui o tema, né, nós temos uma pergunta do Rogério Araújo, também do Bank of America, aqui no line-up, né, falando um pouco justamente sobre esse ambiente de Fenatran. O Sérgio já respondeu muito bem esse sentimento do ponto de vista das transportadoras, do ponto de vista de caminhões, aqui a expectativa de vendas para o quarto trimestre, primeiro semestre de 2023 também, e aí principalmente com a troca do Euro 6, né, isso acho que a gente também abordou na primeira resposta aqui para o Lucas Lag, mas de qualquer modo o desenho, né, o horizonte é de um ano de mercado de novos um pouco mais delicado, um pouco mais sensível, tendo em vista o aumento de preço do Euro 6, tendo em vista ainda a continuidade da alta da Selic, né, a perspectiva de manutenção dessa Selic mais alta, isso deve retirar um pouco, talvez, os volumes de mercado. Por outro lado, fica a estratégia da companhia em ganhar novos mercados e entrar em novos mercados também, né, novas geografias e novos produtos também. E aí, por fim, Rogério, redução de preço de matéria-prima, né, se a gente pretende repassar essa redução de custo aos clientes, e como isso pode afetar a receita nos próximos trimestres, né, eu diria, Rogério, que, em primeiro, a gente precisa sentir essa redução de fato da matéria-prima. O que nós temos hoje é uma expectativa de estabilidade ou de redução em alguns componentes, mas isso ainda não se traduziu em compras mais baratas. Então, isso, primeiro a gente tem que realmente sentir isso, e depois ver como o mercado se comporta, né, em termos de preço. Hoje a gente tem uma característica de um mercado mais comprador, então isso precisa ser equilibrado também com a situação, com a dinâmica de mercado, né? A gente vai, obviamente, tentar buscar em todas as vendas, em todas as nossas negociações, a melhor combinação de volumes e de preço, tá? Dito isso, repasso aí novamente para o Davi, para continuar, por favor. Vamos lá, Estevão. Próxima pergunta aqui, então, é da Renata Cabral, do Citi. Renata, obrigado por estar com a gente nessa manhã. Pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. Então, em relação à estratégia dos Estados Unidos, vocês já anunciaram, né, a conclusão aí da compra da Hércules, também exportação de trailers para os Estados Unidos, e a minha pergunta é em relação a possibilidades no curto prazo de fabricação de trailers nos Estados Unidos, até para aproveitar uma tendência mundial, né, que está acontecendo de nearshoring, muitas indústrias partindo para os Estados Unidos ou mesmo para o México, né, porque eles estão privilegiando, enfim, o supply chain mais próximo. Queria saber o que vocês estão vendo em relação a isso. E a minha segunda pergunta é em relação a Smart Composites. Qual a ambição de vocês em relação ao percentual de produtos da empresa que deve utilizar esses materiais nos próximos anos? Eu digo 5 anos, mais ou menos assim. Obrigada. Obrigado, Renata, pela pergunta, por nos acompanhar. Em relação à primeira pergunta, eu vou compartilhar as respostas aqui com o Sérgio, com o Emerson também, se depois quiser entrar sobre Smart Composites, por favor, fique à vontade, Emerson. Mas só dando um panorama geral aqui sobre a Hércules, é uma empresa hoje que já fabrica, né, ela já monta semi-reboques, obviamente que no modelo um pouco diferente do nosso que nós temos aqui, que é mais verticalizado. Lá os fabricantes, eles acabam comprando os componentes e realmente eles são muito mais montadoras, né? Tem uma característica muito mais montadora do que vertical como nós somos aqui, e é justamente nisso que nós vemos uma grande oportunidade aí de aplicar esse modelo, replicar esse modelo que nós temos no Brasil
nos Estados Unidos. Certamente o ambiente, o momento é muito oportuno para isso, com toda essa guerra comercial, esse desentendimento comercial entre Estados Unidos e China. Mas, por favor, Sérgio, fica à vontade para comentar sobre essa estratégia e depois também sobre o Smart Composites. Perfeito. Obrigado, Esteban. Renata, obrigado pela pergunta. Então, nós realmente fizemos a aquisição, conforme você sabe, temos exportado, e o nosso objetivo é expandir a nossa atuação nos Estados Unidos. Então, hoje a Hércules tem uma determinada ritmo de produção, e a nossa intenção é expandir, crescer, tirar ali os obstáculos, ampliar nossa capacidade produtiva, que está 100% alinhado com isso que você já citou, de nearshoring para esse mercado. O segmento de trailers americano hoje já é predominantemente americano, quase que totalmente americano, e a expansão dessa capacidade produtiva, a expansão do portfólio de produtos, vai levar exatamente à ampliação ali das nossas receitas nessa geografia. Dado o período adequado, nós temos intenção de expandir de uma maneira mais acelerada a nossa produção, ou seja, nós não descartamos aqui a possibilidade de fazermos uma outra aquisição lá mesmo, ou mesmo virmos a desenvolver um greenfield. Mas o que está à nossa frente nesse momento é o que eu citei, é ampliar a capacidade produtiva da operação da Hércules. Com relação à sua segunda pergunta, o Smart Composites, nós vemos ali um potencial muito grande, Renata, nessa tecnologia. Nós anunciamos há pouco, né, um acordo com um grande fabricante de caminhões que está presente na Europa e no Brasil, com esse tipo de produto. Ele tem ganho muita visibilidade, atenção, temos vários projetos importantes, e isso é apenas um tipo de produto dentro de um tipo de tecnologia de materiais compostos. Existem mais 4 categorias, digamos assim, de materiais compostos que nos interessam, e nós não estamos, digamos, executando, efetuando ou participando desses outros segmentos. Então, a nossa expectativa é que, num horizonte de 5 anos, isso venha a ser um negócio um negócio relevante dentro da nossa estrutura da Fras-le. Então, nós preferimos aqui não colocar números ali na frente por questões. Nós somos uma empresa de capital aberto e a Fras-le também é uma empresa de capital aberto, mas as nossas expectativas são muito boas, sim, que isso vai ser uma unidade de negócios com crescimento relevante e no momento certo, com o P&L separado, dada a relevância que ela deve atingir. Perfeito, muito obrigada. Bom, vamos passar então para a próxima pergunta aqui, que vem do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, pode fazer essa pergunta. Oi, pessoal. Boa tarde, obrigado pelo espaço aqui. Só uma questão aqui do meu lado. Queria falar um pouquinho sobre competição em implementos. A gente viu a Randon aí com a estratégia de ter preços mais competitivos, recompor um market share considerável ao longo dos últimos trimestres, e a gente tem um cenário talvez relativamente aí um pouco desafiador para a concorrência de vocês. Então, eu queria entender como que a gente pode pensar nesse comportamento da concorrência, na capacidade de balanço dos concorrentes de vocês para 2023, em um cenário que talvez não dê muito espaço para uma recuperação ali agressiva de volume para esses players, né? Se a gente pensar na Randon como um todo, a Randon é uma empresa extremamente diversificada, tem a parte de autopeças, está exposta à exportação, acabou de entrar com mais força nos Estados Unidos,
têm exposição ali via frase ao aftermarket, os concorrentes de vocês não têm esse perfil diversificado, né? Então, como que fica a saúde do balanço desses players em um cenário ali, um 2023, talvez ainda um pouco desafiador, se a gente considerar que houve alguma expansão de capacidade no mercado nos últimos anos? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. É um bom ponto. Inclusive, acho que muito da nossa estratégia de diversificação busca efetivamente fugir dessa volatilidade ou dessa dependência de um único mercado. E isso a gente tem mostrado, né, o quanto que isso tem agregado valor aí, efetivamente para a companhia, né? Tanto é que hoje aproximadamente apenas 35% da nossa receita ela vem de semi-reboques, os outros 65% eles já são oriundos de outros produtos, outras geografias e outros mercados, e notadamente aí mercado de reposição que é mais resiliente, né? Nesse aspecto, Gabriel, a gente acredita sim que um soluço de mercado, um ano um pouco mais difícil em termos de volume, vai trazer um desafio adicional para os nossos concorrentes, né? Tanto do ponto de vista de capital de giro, principalmente no ambiente de juros mais elevado, como também do ponto de vista de margens, né? De resultado contábil também deve provocar uma pressão um pouco maior, né? Nesse sentido aqui, ainda assim, a gente não vê um grande espaço de consolidação no mercado. Acredito que o mercado ele ainda tem os principais players, eles têm a saúde financeira para se manter nisso, e os pequenos players que provavelmente vão acabar sofrendo um pouco mais com essa dinâmica um pouco mais complexa, né? Tá claro, Esteban. Obrigado. Obrigado você, Gabriel. Vamos lá então para a nossa próxima. Vitor Mizusaki, do Bradesco. Vitor, obrigado por estar com a gente aqui nessa videoconferência. Pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando um pouco ao ponto do Sérgio, né, com relação ao pedido de 2.000 semi-reboques nos Estados Unidos. Só para entender um pouco melhor, né, esses pedidos, né, se são, de repente, já de clientes finais, ou se, de repente, faz parte de uma estratégia de desenvolver revendedor. Se vocês puderem explicar um pouco, né, dar um pouco mais de detalhe, né, com relação a isso e produto, né, que vocês estão exportando. E a segunda também relacionado daí a questão de autopeças, veículos comerciais, né? Vocês mencionaram na pergunta do Lucas, né, a questão de aquisições, né, pensando ali em tirar gargalo, né, para esse negócio poder acelerar crescimento, mas ao mesmo tempo, né, esse processo de verticalização, ele também pode ter uma contribuição positiva em margem EBITDA. Então, se vocês puderem comentar, né, um pouco com relação a isso, né, se essa melhora agora no terceiro tri, se isso já reflete um pouco dessa estratégia, e quanto mais a gente pode esperar olhando para frente. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu vou passar aqui para o Sérgio também, mas um comentário rápido sobre a sua última pergunta em relação a potencial melhora de margens em função dessa verticalização. Você está correto. Aqui uma analogia simples que a gente pode fazer. Por exemplo, hoje parte da produção da Castertech, ou melhor, da venda da Castertech que a gente adquire de terceiros, acaba tendo um pênalti não só de margem, mas também um pênalti de tributário, né, no sentido de ter uma sobretaxa que a gente tem que absorver e depois repassar para o cliente. Isso pode gerar uma ineficiência, no sentido de que a gente possa ter um preço melhor para o cliente, ainda assim gerar uma margem melhor para a companhia, novamente, sem prejudicar aí o preço, a precificação para o cliente. Mas, Sérgio, por favor, fica à vontade para expandir sobre os dois pontos aí do Vitor. Oi, Vitor, obrigado pela pergunta. Vitor, as vendas que nós temos já para o ano de 2023 como exportação a partir do Brasil, elas são vendas, digamos assim, reais, não são vendas nossas para um distribuidor, e esse distribuidor vai ter que vender o produto ali na frente. Não, nós já são vendas diretas para um segmento que está muito aquecido,
e, na realidade, os produtos nossos já saem emplacados do Brasil, ou seja, na medida que eles são descarregados nos Estados Unidos, eles já entram em operação imediatamente, porque eles já são licenciados. Então, eles já mandam as placas, as licenças para nós, e tamanha a necessidade. Então, esse segmento é um segmento de nicho, como nós citamos em outras ocasiões, pelas razões que nós explicamos em outras ocasiões, para que nós venhamos a nos americanizar. É um produto mais simples, não precisamos de uma estrutura tão grande para distribuir esse produto, mas são negócios concretos e com um potencial muito grande para o ano de 23. Nós só não estamos falando em volumes maiores por problemas de logística internacional, mas na medida que a economia mundial vier a arrefecer, o que é a expectativa, e maior disponibilidade na rota Brasil-Estados Unidos vier a ocorrer, nós temos sim condições de elevar, nos comprometer a produzir mais. Então, nós temos possibilidade de volumes mais significativos do que esse que nós já anunciamos. Obrigado, Sérgio. Não sei se você quiser também tocar sobre o ponto das aquisições, potenciais aquisições das outras autopeças também, em relação a tanto a melhora de volume, como também melhora de margens potenciais, claro. Não, perfeito. Você já colocou bem, Esteban, né? Nós temos hoje negócios para várias fundições. Ainda assim, compramos uma quantidade muito grande de fundidos fora. Nós temos ali uma tecnologia nova, que é essa nanopartícula, que faz melhoras, ela é transformacional para esse tipo de produto, e nós não vemos grande vantagem de termos desenvolvido toda essa nova tecnologia que traz valor, né, que vai nos tornar muito mais competitivos, se nós não tivermos ali capacidade para produzir. Por isso, nós temos investido mais em capacidade de produção, não apenas para poder continuar cooperando com os nossos clientes, a nossa trajetória, digamos, planejada de crescimento, mas também para dar vazão àquilo que nós achamos que vai ser extremamente transformacional, ter os nossos novos produtos feitos com ligas que tem como base a nanopartícula de nióbio. Então, é um movimento muito importante, e pretendemos, sim, continuar trabalhando no sentido de expandir cada vez mais. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Bom, então nós vamos passar aqui para a nossa última pergunta. Nós tivemos perguntas adicionais aqui pelo chat, que nós não vamos conseguir responder agora em função do tempo, mas logo depois aqui da nossa videoconferência a gente entra em contato e responde. E então eu vou passar agora para uma pergunta por voz ainda para o Igor Araújo, da Genial Investimentos. Igor, por favor, pode fazer a última pergunta aqui da nossa videoconferência. Obrigado, Davi. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados aí, muito bom. Parabéns pelo evento também, tudo muito bom. Eu tenho 2 pontos aqui do meu lado, se vocês puderem abordar, eu agradeço. Tá? Uma em relação ao planejamento financeiro para 23, e a outra abordando um pouco um tema que é um pouco abordado aqui, que seria a estratégia do banco, né? E aí eu já entro nesse segundo tópico. Falando de planejamento para 23, eu queria entender, né, dado esses últimos movimentos que vocês fizeram, tanto da aquisição da fundição, a entrada no mercado americano, o início da operação da Adiante, quanto que isso aumenta em termos relativos o nível de investimentos de vocês para 2023? Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Eu estou falando em termos percentuais de receita. A segunda parte, em relação à estratégia do banco, também dado que vocês estão entrando agora nesse segmento de locação, eu queria entender qual é a estratégia de vocês, né, em termos de digitalização, ampliação do portfólio de produtos. Vocês enxergam alguma nova oportunidade
dentro do banco. Acho que são esses 2 pontos aqui do meu lado. Obrigado. Perfeito, Igor. Obrigado por nos acompanhar. Acho que essas 2 perguntas aí são direcionadas para o Paulo. Ele pode nos auxiliar aqui com as respostas, tanto em relação ao planejamento de investimentos e planejamento financeiro para 2023, como a estratégia do banco, dado a esse anúncio, essa parceria com a Gerdau, para entrar no mercado de aluguel, de rental de caminhões, né, e caminhões e implementos. Obrigado, Esteban. Igor, muito obrigado aí pelas perguntas, obrigado por ter acompanhado aí a videoconferência. Com relação ao planejamento financeiro para 2023, o nosso compromisso sempre é crescer com disciplina financeira, tá? Então, essas operações de M&A que acabamos de anunciar, elas, com exceção da Balancins, né, todas as demais já vão agregar EBITDA já de forma imediata, né? É o caso da Hércules, que vai já agregar receita a partir de novembro e, consequentemente, EBITDA, tá? A Balancins, ela vai ainda passar por uma manutenção de adequação, porque essa planta estava parada, então ela deve começar a trazer receitas e resultado a partir do segundo semestre do ano que vem, tá? E os investimentos orgânicos, eles historicamente sempre têm seguido num percentual com relação à geração de caixa, tá? Então, você pode esperar investimentos aí para 2023 nas médias históricas, tá? E ao final do dia, a gente sempre se compromete a ficar com uma alavancagem entre 1 e 2, né? 2 em momentos aí de projetos maiores de M&A, mas sempre com planos para retornarmos a uma vez o EBITDA, tá? Com relação à segunda pergunta relacionada a serviços financeiros, o projeto com a Gerdau e a estratégia do banco, o projeto com a Gerdau é uma JV, então essa JV ela é 50-50 e tanto Gerdau quanto Randon não vão consolidar esses resultados e, consequentemente, a dívidas nos seus balanços, tá? E por que isso? Porque é um negócio que trabalha com alavancagem maior, né? E é um formato onde essa JV, no futuro, vai ter que captar dívidas com bancos e, eventualmente, até trazer outros sócios para compor este negócio, tá? E o Banco Randon, sem dúvida alguma, aí, com seus aí 12 anos de existência, ano após ano, nós temos crescido de forma orgânica. Ele é muito importante para nos ajudar nos financiamentos aos nossos clientes, e a ideia é que a gente continue crescendo de forma orgânica o banco, da mesma forma que ele acompanha o crescimento da indústria, tá? E desde o ano passado, né, nós anunciamos essa nova linha de investimentos aí no banco, que é principalmente fomentar o início do banco através de uma estratégia digital, tá? Então, é algo que a gente tem feito, lançando aplicativo, e a intenção é justamente crescer nessa linha de mercado também, tá? E se você me permite um follow-up rápido aqui, Paulo, a ideia é sempre atacar o nicho de mercado de vocês, né? Vocês não pensam, talvez, em trabalhar ali, talvez com um serviço de adquirência, principalmente para os parceiros de vocês no segmento de autopeças, alguma coisa do tipo, assim? A ideia é a gente estar cada vez mais próximo dos nossos clientes finais, que seriam os operadores logísticos e os motoristas, tá? Então, é esse universo de logística
prioritariamente que nós queremos atacar e oferecer um pacote de serviços completo, né? Então, nós temos o banco, nós temos o consórcio, nós temos a nossa corretora de seguros, nós temos os aplicativos aí de informações sobre rotas, sobre serviços. Então, a ideia nossa é, principalmente, estar cada vez mais próximo dos nossos clientes finais nesses serviços no universo de logística como um todo, tá? Não, perfeito. Obrigado, pessoal, e mais uma vez aí, parabéns pelos resultados. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Bom, então encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas da videoconferência do terceiro trimestre. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Sérgio, para ele fazer as considerações finais. Sérgio, por favor. Obrigado, Davi. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer para nós tê-los aqui. Nos honra, né, o suporte e a participação de vocês. O nosso pessoal de RI, todos nós, Paulo e eu, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que vocês tenham. Todo esse material mostrado está disponível no nosso site. Vocês nos conhecem, por favor, fiquem à vontade e nos procurem, e nós, com certeza, dialogaremos mais e faremos todos os esclarecimentos aí que se façam necessários. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a Obrigado, próxima. bom dia a Até a próxima. todos. Um abraço a todos.